Bate-papo cristão, a mesa seleta hoje, Marcos Miranda, pastor Carlos Salles e pastor Márcio, hoje presente aqui. E o tema hoje é Ame Seu Próximo. Para a gente acelerar, eu vou ler um texto para a gente entrar logo. Colocou perto de uma árvore, mas ao dar a partida, ninguém correu para a linha de chegada. E em vez disso, as crianças deram as mãos e correram juntas à árvore. Quando questionadas por que escolheram correr como um grupo em vez de cada um de Deus, poderiam ser resumidas em uma: amarás o teu próximo como a ti mesmo, em Gálatas 5:14 e Romanos 13:9. E em Cristo, Paulo viu não só a razão da estação espiritual para efetuá-la, porque Ele cuida de nós, podemos cuidar uns dos outros. Pai, graças pelo amor que Tu derramas sobre nós diariamente. Ensina-nos, em troca, a cuidar dos outros. Abre os nossos olhos para ver as Suas necessidades e responder como desejas. Mostramos o nosso amor a Deus quando amamos uns aos outros. Leia hoje, meu irmão, Romanos 13, de 8 a 11. Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5, versículo 14. Que texto interessante, né? Bonito, né? As crianças esperaram ali para irem juntas de encontro àquela árvore para poderem, né, apanhar a cestinha de frutas. Isso é muito bonito, né? Esse espírito de coletividade, esse espírito de amar uns aos outros. E a gente, às vezes, quando era criança, a gente se lembra de passagens, né? Às vezes houve bullying, coisas assim destrutivas, mas tantas coisas boas aconteceram porque a criança, às vezes, não tem maldade, né, em determinadas coisas. E esse foi um texto muito bacana. Boa noite, meu irmão Marcos Miranda. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição aqui do nosso programa. Eu estou muito feliz de poder estar com vocês aqui hoje no Bate-Papo Cristão, professor Fernando Lopes, pastor Carlos Salles, pela primeira vez aqui dividindo a mesa com o pastor Márcio, uma alegria imensa poder estar contigo aqui, e eu tenho certeza que esse tema vai ser um tema extremamente edificante para nós, né? Esse texto que o professor Fernando Lopes acabou de ler, essa frase, né? Essa pergunta que essa menina faz para esse antropólogo, tem uma expressão, né, no dialeto africano que diz Ubuntu, que significa exatamente essa pergunta que ela faz aqui para o antropólogo, né? Como um de nós poderia ser feliz quando todos os outros estariam felizes? Então, amar ao próximo é estar em constante atitude de Ubuntu. Então, Ubuntu para vocês, que nós possamos todos juntos colaborarmos pela felicidade, pela alegria e pela paz uns com os outros, amando uns aos outros, como foi o ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso, pastor Carlos. Vamos amar? Ubuntu. É? Isso. Ubuntu para você. Glórias a Deus. Ubuntu. Isso. Pastor Márcio. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Essa mesa tão seleta, de pessoas tão ilustres, né? Conhecer o pastor Marcos Miranda, né? Isso aí. Prazer estar aqui e mais uma vez colaborar, né? Colaborar para discutir um tema tão lindo, tão maravilhoso. Não é pastor, não, é cantor. Cantor, né? Cantor. Tá. Mas eu estou profetizando. Amém. Já foi.
Eu recebo. Já foi. Mas é um... Não, porque ele olha, louva, adora, prega, Então, ora, faz mentoria, olha só só, falta pastorear. Já tem todas as só características. falta unção. Isso aí. Mas é um prazer. Essa noite eu tenho certeza que Deus vai falar contigo de uma forma bem especial e você vai sentir esse amor, né? Porque a primícia do amor é Deus, né? Deus é amor. Aleluia. Amém. E eu me lembro até das palavras do meu pai. Meu pai fez seminário, estudou para ser padre e tudo, né? E ele conhecia a palavra de Deus. E ele falou, olha, Deus, Jesus, se resume em uma só palavra, que é o amor. E hoje, nesse mundo tão conturbado, né, que a gente vive, a gente vê que é tão difícil, né? Eu falo isso dentro da igreja, fora da igreja, no âmbito familiar, na vida profissional, no nosso dia a dia, a gente dá um bom dia. E quando a gente passa ali na rua, encontra um irmão, encontra uma pessoa, talvez até seja desconhecida, e a gente dá uma palavra de carinho, de amor ali, isso é muito gratificante, né? Eu, por exemplo, às vezes passo uma senhora de uma certa idade, né? A idade mais avançada que a minha, eu falo, está tudo bem com a senhora? Às vezes ela está com dificuldade de andar, de se locomover, mas ela fala assim, está tudo bem. Eu sinto que a pessoa fica feliz em você se preocupar, e embora às vezes ela não esteja bem, ela se alegra porque ela recebe aquela palavra, aquele calor humano. Então é um amor. E esse amor ele pode ser transformado em diversas formas, no nosso lar, no nosso dia a dia, com o nosso irmão, não é? Isso é muito importante. E eu vejo que hoje a carência é cada vez maior nesse mundo. Meu irmão Marquinhos, fala um pouco desse amor, que é um amor que Deus coloca no nosso coração. E quando a gente se converte, quando a gente começa a entender, a conhecer a palavra de Deus, Deus começa a ministrar no nosso coração esse amor, independente da gente gostar ou não das pessoas. É interessante, professor Fernando, quando a gente, antes um pouco aqui da gente começar, né, na nossa chamada do bate-papo de hoje, a gente falou sobre isso, né? O pastor Márcio, inclusive, fez uma pergunta muito bacana. E quem é o próximo, né? O Senhor Jesus, ele nos ensina esses 2 mandamentos, né? Que são os maiores mandamentos. Ele, inclusive, ele traz essa referência, né? Que são os 2 maiores mandamentos. Ou seja, o primeiro, amar ao Senhor acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E depois, amar ao próximo. E o próximo aqui é o conceito de semelhante. Não está associado, de fato, ao gostar de alguém, né? Ou seja, alguém que de fato seja alguém que caminha próximo, né? Semana passada eu estava aqui, assim, num momento de emoção aqui até, em que eu disse para vocês que eu amo vocês. E aí é muito fácil a gente, de fato, dizer para alguém que está próximo da gente que a gente ama, né? E quando, na verdade, Jesus é que está trazendo um ensinamento para mim e para você, que está aí acompanhando a gente, de que isso não tem relação, na verdade, com a proximidade que você tem com alguém, né? E sim com o fato de ser um semelhante seu, alguém que, mesmo que de fato não mereça, né, o seu amor, como nós fomos alcançados por um amor que é fruto de uma graça, de um favor imerecido, a gente não merecia o amor de Deus, porque somos pecadores e nos distanciamos da presença dele. A palavra de Deus vai dizer que todos pecaram, né, e destituídos da glória do Senhor. Fomos da glória do Senhor. E através de Jesus, o maior gesto de amor, né, assim, de todos os tempos, é o próprio gesto do Senhor, que manda o seu único filho para que ele morresse em nosso lugar por amor, por graça, por um favor imerecido. Então, eu acho muito bacana, assim, esse exemplo até que o professor Fernando deu aqui, né? Às vezes a gente pegar um desconhecido e demonstrar alguma atitude de se importar com alguém que a gente não conhece, né? Porque isso, de fato, é aí talvez uma demonstração de amor. E aí, não com uma pessoa próxima, porque é fácil, eu chego com meu filho, eu falo assim, filho, eu te amo demais, o papai te ama muito, eu amo minha mãe, eu amo meus amigos, mas e o cara que não é do meu convívio, né? A gente tem
esse mandamento, né? E aí quando a gente fala de mandamento, a gente está falando de algo que é imperioso. Eu não tenho opção de não fazer. Eu não tenho opção de não cumprir. O Senhor Jesus, ele não nos deu uma opção de amar. Ele fala assim, você tem que amar. Ame, né? Ou seja, é uma ordem que ele está dando para a gente, né? Ame ao seu semelhante como a ti mesmo. Então, esse é o grande princípio, né? Aconteceu um fato interessante uma vez, que eu ia para oração, nosso irmão Luiz, nosso irmão Sidney, ali para Metodista, e veio um rapaz atrás de mim. Ele estava com problema de relacionamento afetivo e tal. E a gente veio conversando, falei, olha, eu não posso dar continuidade porque eu vou aqui para a igreja, eu ia entrar na oração. E ele falou assim, você se incomoda de eu ir com você? Eu falei, não, claro, é um prazer, participa com a gente. E naquele momento ele deu um testemunho muito forte, que realmente me emocionou e me tocou meu coração. Então, o período na qual eu perdi também a minha mãe, eu encontrei minha mãe morta, ela faleceu, eu não pude socorrê-la. Então, aquilo emocionalmente me abalou de uma tal forma que eu, como se estivesse ali algemado, com as mãos amarradas, quisesse dar um suporte, mas já encontrei ela ali, caída na banheira, sem vida, e não pude fazer nada, né? E aquilo me abalou muito, foram 2 anos difíceis da minha vida, e foi o período na qual eu evangelizei mais e trabalhei mais com essa parte afetiva e emocional, porque eu ia para a rua sem compromisso. E uma vez eu estava precisando desabafar, encontrei um amigo, falei, poxa, eu perdi minha mãe, aconteceu isso e aquilo. Ele falou, eu acabei de perder minha esposa também. E eu estou nessa carroça aqui, que ela tinha aquela carroça grande, e ele colocava ali os utensílios, as coisas que ele comercializava e fazia transporte. E ele morava numa comunidade lá em cima. Me lembro dele, um irmão, Najá. E ele falou comigo, nós se abraçamos ali, oramos ali. E isso é muito importante. Na corrente de oração, corrente entre aspas, hein, gente? Ali é a corrente entre aspas, corrente de oração. Nós estávamos na oração e o Sidney falou assim para mim, mas Fernando, como é que a gente faz isso? Eu falei, não sei, meu irmão, vamos orar aqui e pedir a Deus que Deus trabalhe na nossa vida para que a gente possa se aproximar das pessoas que a gente não conhece. A gente acabou de orar, saiu ali na rua e encontramos uma professora que estava desesperada, com um problema, e ela falou, pô, vocês estão vindo da igreja, então você pode fazer uma oração para a gente? A gente orou ali na igreja mesmo, Deus respondeu. Então, nós estamos às vezes habituados a trabalhar só dentro da igreja, mas quantas pessoas a gente deixa de atender, deixa de se socializar, deixa de se aproximar fora da igreja? Então, o ID é muito importante para você que está assistindo, você que realmente não teve essa oportunidade. Fala só com Deus, fala, Senhor, me usa. Ele vai usar da forma que Ele quiser, em qualquer lugar, entendeu? Num monte, na praça, no shopping, em qualquer lugar. Eu já orei no shopping ali lotado, parei para orar, todo mundo olhando para mim, e eu orando ali, abraçando a pessoa, chorando. Então isso é muito bom, você ter essa experiência de você amar o próximo, independente de você conhecer. Pastor Carlos Salles, ele ama todo dia, de segunda a segunda, de manhã, às 7 horas da manhã, que está ali naquele ministério maravilhoso, e ele passa essa tranquilidade. Às vezes eu estou meio agitado, estou nervoso, aí eu ligo de manhã ali e vejo o pastor Carlos Salles. Aquilo me acalma, rapaz, eu fico tranquilo, né? Pô, ele consegue de repente passar uma coisa boa, né? Eu falo, nossa, que coisa boa, né? Isso é um dom que deu Deus para ele. Eu sou mais sanguíneo, né? Eu sou mais... Ele é mais aquela coisa, aquela água temperada. No outro dia a esposa dele falou para ele assim, faz uma comidinha pra gente aí, amor. Ele fez uma água morna tremenda, né? Serviu a todo mundo, né? Fez uma sopa de água morna. Uma sopa de água morna, né? E tudo. Então ele é essa bênção. Fala um pouquinho pra gente. Na realidade, a palavra do Senhor diz que a gente tem que ser quente ou frio, né? Morno não pode ser. É verdade, é isso aí. A sopa de água quente, então, hein? Sopa de água quente. E outra coisa, eu cozinho bem, entendeu? Opa! Eu nem gosto de ficar na cozinha, porque quando eu fico na cozinha eu dou aquela subida de peso, entendeu? Sobe o nível, né? Então quero, nesta noite, estar agradecendo ao nosso sonoplasta, Júlio, né? Que Deus abençoe. É muito bom nós estarmos juntos. Marcos Miranda, Music. Maravilha. É um prazer nós estarmos aqui. Também o nosso pastor Márcio, né?
Que Deus o abençoe. Hoje de manhã nós estivemos juntos lá na sala de oração. Foi um tempo precioso, como diz o pastor Carlos Wesley, né? Que benção. E mais uma vez eu agradeço ao nosso professor Fernando Lopes, né? Por essa oportunidade que temos nesta noite. Então, mas é assim mesmo. Deus, ele faz assim e eu vejo que não vem de mim, né? O Marquinhos estava falando aí a respeito, né? Dele estava meio aí, como tu disseste, meio falando que gostava de um, de outro. Sim, emotivo, né? Meio emotivo, isso mesmo. E ele falou uma palavra aí a meu respeito que eu guardei. Fiz até uma pregação com essa palavra, né? Deus. Ele disse que eu falo como se fosse uma criança falando com Deus, né? E aí eu estava lá ajoelhado, né, para fazer a pregação, quando veio a missionária Vera, 84 anos, ela orando por mim, e as palavras que você disse, ela também falou ali, né? Eu falei, Deus, eu quero ser igual eles estão me olhando, né? Eu quero ser, eu preciso muito, né, da tua mão potente, mas eu tenho assim, como eu posso dizer assim, uma proteção, uma coisa assim tão gostosa do Espírito Santo de Deus. É como se como se eu estivesse assim, o sol escaldante, ele viesse como uma sombra sobre mim assim, e todas as vezes que eu vou trazer uma palavra, eu creio que isso não vem de mim. A palavra do Senhor, ela diz que isso não vem de nós, mas é dom de Deus, né? Aleluia. Para que ninguém se glorie. Mas a gente sente sim nesse Espírito Santo trabalhando, porque eu vejo hoje em dia, a gente precisa olhar, e eu tenho olhado num sentido, assim, professor Fernando Lopes, que muitas pessoas, a gente olha muitas pessoas drogadas, muitas pessoas vendendo droga, muitas pessoas se prostituindo, muitas pessoas se adulterando, tem pessoas de tudo enquanto é jeito, mas muitas dessas pessoas têm o sentimento, querendo dentro do seu coração mudar, e muitas vezes elas estão fracas, sem força para mudar, entendeu? Muitas vezes estão enredadas pelo mal, e é difícil, não pensa que é fácil, né? É como se você estivesse preso com cadeias, a Bíblia fala isso, né? E talvez você está querendo sair, mas ali tem cães ferozes nas portas, tem algemas pesadíssimas sobre os seus braços e pernas, e a gente precisa entender que é o Espírito Santo de Deus quem vai dar força para a gente estar lutando, né? E a gente vê, segundo o que a gente tem estudado, segundo o que a gente tem falado, nada vem de nós, mas tudo vem de Deus. A gente olha, até mesmo no decorrer, a Bíblia diz é um versículo que eu uso muito, mas é um versículo assim propício, em Colossenses 1, versículo 13, que Deus nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. A gente vê que o Espírito Santo, ele intercede por nós todos, né? Nós já estamos com Cristo, nós já estamos pregando, nós já somos pastores, nós já somos filhos de Deus, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a gente precisa entender que é assim, verdadeira luta diária. Nós temos uma luta diária e nós precisamos Pastor Márcio, Ministério Cairós, não é isso? Isso. Ministério Cairós, hein? Olha, o Pastor Márcio, ele tem um programa, um podcast, segunda-feira também nós vamos fazer um especial do bate-papo cristão. O Júlio falou que ia ficar até com ciúmes e tudo. Falou, não vai pra lá não, continua aqui. Aí eu falei, não, poxa, a gente só vai fazer um especial lá no estúdio, lá com o pastor Márcio, com o nosso irmão pastor Carlos Salles, o Marquinho, o pessoal. Aí o Júlio, não, continua aqui na rádio, tudo. Eu falei, não, a gente só vai lá visitar. Então, nós vamos fazer um especial lá, se Deus quiser, aí futuramente. Ele colocando palavras aí na sua boca. Não, porque o Júlio é uma pessoa muito bacana. A gente já está aqui praticamente 17 anos, mas ele é uma pessoa muito ciumenta, possessiva. E ele não quer que a gente saia daqui em hipótese nenhuma. E às vezes a gente precisa visitar as pessoas, né? Mudar os ares, né? Não, usando o amor ao próximo. Eu falei para ele, esse é o amor ao próximo. É o tema de hoje aqui, o amor, ame seu próximo. E o pastor
Márcio convidou a gente para ir lá, e se Deus quiser a gente vai ter essa oportunidade. Na realidade, ele se convidou, né, pastor Márcio? Deixa quieto, ama o seu próximo. Ama o seu próximo, amor ao próximo. Poxa vida, rapaz, agora foi... Olha aí, um abraço para o nosso irmão Rodrigo Sampaio, reformador luterano, que esteve aqui com a gente, nosso irmão Rodrigo Sampaio. Um abraço para a nossa irmã também, Rosa Maria Gomes, a mamãe do Marquinhos. Dona Rosa. Dona Rosa, um Sempre abraço ligada aqui também, com a gente. né, para o nosso irmão Ferreira. Dá um abraço aí para mim, o nosso irmão Ferreira. Saudades lá, né, da Igreja Batista de Campinho. E convida a Dona Rosa para estar um dia aqui presente conosco, né, para ela dar o ar da graça aqui, dar sua mensagem, orar com a gente, para que a gente tenha essa oportunidade de compartilhar o reino do Senhor. Meu irmão Márcio, é difícil isso que a gente está comentando aqui de amar o próximo? Deveria ser fácil, né? Deveria ser fácil, mas realmente não é fácil. Mas eu queria convidar o Júlio também para estar conosco nesse podcast. Aí, Julião, ó. Porque todo mundo tem que conhecer o Júlio. É verdade. Exatamente. Ele não aparece aqui. Exatamente. E ele, no podcast ele vai aparecer também, vai estar lá com a gente. Exatamente. Não, e o Júlio, ele prega, hein? É uma mensagem, não, o Júlio é bom pra caramba. O Júlio, olha, quando ele participa aqui da mesa aqui, são 50 Fogo minutos. desce. Fogo desce. São 50 minutos ele falando e a gente só ora no final para encerrar. Porque só dá ele. Pô, é bom pra caramba. Mas amar o seu próximo deveria ser fácil, mas não é. Não é fácil. E a Bíblia ela relata da seguinte forma, né? O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. É verdade. Né? Se nós pegarmos a palavra amor, ela foi traduzida pelo grego e ela é traduzida com 7 palavras diferentes. A palavra amor. Exato. Né? E hoje em dia essa palavra tem sido banalizada, na realidade. Né? Usa amor para qualquer coisa. Né? E não é assim que a Bíblia nos ensina. Então nós temos a tradução da palavra amor, eros, que é o amor romântico, sexual. Entre um homem e mulher, né? Tem a palavra filia, que é entre pais e filhos. Filo, amigo. Isso. Filéu, né? O É filéu. o filéu, amizade íntima, autêntica, né? Nós temos também o amor traduzido como ludus, que é o amor lúdico e sedutor, é o amor que indica um amor sem compromisso, né? É o que hoje falam ficar, né? Isso aí. Está associado à paixão, né? Assim, Isso. É aquela coisa momentânea, temporária ali, né? Lúdico, né? Pode até ser de ilusão mesmo. De engano, de ilusão mesmo. isso O pastor mesmo. Márcio até colocou bem ali. Tem o storge, é o amor familiar, né? Aquele pai para filho e tal. Tem o filautia, amor próprio, né? Amor a si mesmo. Amor a si mesmo, né? Porque você tem que amar a si mesmo. Que é até o que Jesus ensina aqui, né? Exatamente. Porque se No você não texto de se Mateus ama, e de Marcos. você não consegue amar mais ninguém. Isso aí. É verdade. É uma premissa, né? Mas tem também gente que só para aí, né? Só É quer, isso aí. eu me É amo. o egoísta, o famoso egoísta, né? Egoísta, não é bem assim. Narcisismo. Narcisista, exatamente. É traduzido também por pragma, amor comprometido e companheiro, né? E o amor de Deus, que é o amor ágape, que é o amor incondicional. Incondicional. Ou seja, muitas vezes o que nós vemos é que eu te amo porque você me ama. Isso aí. Se você faz uma coisa boa para mim, então eu te amo. Eu te amo. Né? Mas o amor ágape, ele é incondicional. Se você for bom para mim, eu te amo. Se você for mal para mim, eu também te amo. Também. É verdade. Eu te amo sem condição alguma. Né? E aí gera o quê? Gera justamente a graça. É isso aí. Né? A graça é um favor imerecido. Né? Eu te amo porque você é bonito, alto, fala bem, canta pra caramba e tal. Não é por isso. Eu te amo porque eu te amo. É Só incondicional. é isso. Eu te amo. Né? Então o amor ao próximo,
É esse amor de Deus. Deus, quando olha lá do céu e para mim, para você, ele fala assim, caramba, ele não merece. Esses caras estão falando tão mal de mim. Esses caras estão totalmente afastados. Mas sabe uma coisa? Eu amo esse povo. É verdade. Meu Deus, é forte isso demais. E aí, o que ele faz? Deus, antes de ele exigir alguma coisa, ele primeiro vive. Essa que é a essência, né, do Evangelho. É viver. Antes de Jesus, quando Jesus chegou, né, chegou na Terra, sabe o que acontecia? O sacerdote falou assim, não, deixa eles falar. Acho que foi o sacerdote, eu acredito que seja o sumo sacerdote. Falou, não, deixa ele falar, como eles já vieram muitos. E realmente. É isso mesmo. É verdade. Já vieram muitos. Então, você mais um aí, farinha do mesmo saco. Deixa. Só que ele não era, ele era diferente. Ele era o Jesus, né? Qual era a diferença de Jesus para os outros que vieram antes? A prática. A prática. Ele vivenciava, né? Era o Filho de Deus. Porque os outros vinham e falavam, mas não viviam. Ele vivia. Ele vivia e falava. Isso e aí. Deus é assim. Quando ele fala de amor, que ele é a essência de amor, porque ele já vivenciou isso. É isso. É verdade. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Ele exerceu primeiro esse amor. É verdade. Então ele pode nos cobrar. O apóstolo João vai dizendo que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Exato. É o que a gente tem hoje, não é nem por nós mesmos. Não, É movido por ele, né? Olha que coisa linda, né? Assim, a gente não tem nem essa capacidade de amar por nós mesmos. A gente ama porque ele amou a gente primeiro. Mas a questão é ter o conhecimento de que amor você está falando. Isso aí. De que amor você está falando. Você E de tomar essa decisão também, né? Você está falando de quê? Do amor eros, Isso aí. filéu. Isso aí. Qual amor que você está falando? Tem uma passagem curiosa, pegando esse gancho aí do que o pastor Márcio está falando, né? Pedro, quando ele é questionado por Jesus, ele faz a pergunta para Pedro 3 vezes, né? Isso. Ele fala assim, Pedro, tu me amas? Aí Jesus estava perguntando sobre esse amor incondicional. Que tipo de Cara, amor, né? você está disposto a fazer qualquer coisa por mim? Aí Pedro respondia, Jesus, eu te amo, mas Jesus estava falando do amor de amigo, do filéu. É verdade. O Pedro estava falando desse amor que a gente tem um pelo outro aqui de amigo, né? E aí ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Tipo assim, tu está disposto a seguir em frente aqui? Jesus, tu sabe que eu te amo. E Jesus faz uma terceira vez a pergunta. Aí a Bíblia dá o detalhe de que Pedro assim já fica, caramba, o que ele está querendo dizer com isso? Né? Então, o que a gente às vezes está querendo dizer quando a gente fala que ama alguém, né? Isso é um questionamento que a gente precisa se fazer o tempo inteiro. Verdade. É bacana. Nós vivemos há alguns meses atrás, um ano atrás, mais ou menos, algo que chocou o Brasil, né? Foi de uma mulher que estava na igreja e tudo, e que foi para a rua, foi para ajudar um mendigo, e aí pegaram eles transando. É verdade, a esposa lá do personal trainer, né? É um falso entendimento do seu ame, É isso aí. seu próximo. Então, se você não tiver uma entendimento... distorção, né? Uma distorção. distorção. Então, se você não tiver um discernimento, né, do que é amar o seu próximo, né, você vai estar pecando. Né? O cara vai lá, toma aqui uma cesta básica. É isso aí. Isso não é amor ao próximo. E hoje você falou uma coisa, não, você tocou num ponto importante, realmente mexeu até com o meu emocional. E eu gostaria até que a gente explicasse isso melhor. Hoje você vê, né, com a mídia, as redes sociais, tanta gente fazendo propaganda e fazendo coisas boas, mas tira sempre, né, uma selfie, tira uma foto, faz uma propaganda daquilo que está fazendo. Não vou entrar no mérito da questão, que a gente veio até falando isso no carro, né, que aconteceu, né, daquele exemplo que você citou. Não é? Então, as pessoas estão querendo fazer um marketing, né, divulgar
e espiritualizar uma coisa que é obrigação nossa. Então, você tem, por exemplo, eu cheguei aqui, aí legal, a gente tirou as fotos, divulgou o tema do programa, que é Ame o Seu Próximo, divulgou o horário, divulgou, tudo bem, até aí tudo legal, né? Mas qual o tema central? Ame ao seu próximo. Não é? Agora a gente vai fazer uma propaganda aqui de que a gente é o exemplo do amor, que nós conseguimos fazer isso tudo. Não, a gente está aqui procurando, buscando a Deus, não é? Para que a gente possa melhorar como ser humano, como pessoa, para que a gente tenha a oportunidade de amar o nosso próximo. Não é verdade? E hoje as pessoas estão tirando lá uma selfie, deu uma cesta básica e tirou. Aí fez a propaganda, olha, eu dei a cesta básica, tá? Eu vou tirar lá no gasofilácio, eu disse minha oferta, eu ofertei, igual aquela da mulher, né? Que Jesus estava vendo ali, ela só tinha, né? Aquela moeda só tinha, não é? O recurso que ela tinha, aquilo. Mas todo mundo fazendo a propaganda, né? Ou contando dinheiro lá, ou contando o que podia botar, ou fazer lá. Então, hoje em dia, existe muito isso. E amar o próximo, meu irmão, não tem nada a ver com isso. A gente não precisa fazer propaganda. Não precisa fazer uma propaganda viciosa. Pode concluir que ele vai falar, vai. Jesus já dizia o seguinte, né? Se a sua justiça não ultrapassar dos fariseus, porque os fariseus que faziam isso, iam para a praça orar e jejuar na praça, para que todos pudessem ver que ele era um cara santo. Coisa, né? Ele não fazia isso em casa, escondido, no monte. Ele ia para a praça, para todo mundo ver. É o que se faz hoje. Você vai lá e entrega uma cesta básica, faz um benefício para alguém, aí tira uma foto, aí publica no seu Instagram, né? Publica lá. Você não está constrangendo essa pessoa, essa família? É verdade. Não é um constrangimento? É um constrangimento. É verdade. Então, vamos combater a sua mão direita. Os fariseus e os saduceus. Vamos combater essa raça. Fogo neles. Fogo neles. A Bíblia diz que se a sua mão direita der uma coisa, a esquerda não precisa ficar sabendo. Não precisa ficar sabendo. Você não precisa fazer divulgação dessas coisas. Porque o seu pai está vendo. Se Deus está vendo, ninguém precisa mais saber. Não, você isso sabe, é amor. Essa reflexão é uma reflexão muito bacana. Assim, eu sou muito entusiasta, né, do que a gente faz com a mão direita, a mão esquerda ela não precisa saber, né? Tem uma coisa, tem algo aí, né, dentro desse processo, né, que eu entendo também que é bacana. Tem duas coisas, né? Óbvio que a gente não consegue sondar o coração das pessoas. Eu mesmo participei durante muito tempo de um projeto que a gente tem na nossa comunidade de fé lá, chama Madrugada do Carinho com Deus, onde a gente sai pelas madrugadas ali, pelo menos uma vez por mês, e a gente vai levar assistência para as pessoas, roupa, alimento e sobretudo e principalmente a palavra, né? Ou seja, a gente leva e essa coisa do registro fotográfico sempre foi algo que me incomodou bastante, porque de fato é algo que a gente não precisaria estar ali fazendo uma propaganda daquilo. Mas uma vez, uma pessoa muito experiente que fazia esse trabalho há muitos anos já, ela falou assim: Marquinhos, às vezes a gente faz um registro ou outro, porque a gente entende que quando a gente, de certa forma, divulga esse trabalho que a gente está fazendo, a gente está estimulando outras pessoas. É como se fosse uma espécie de relatório. Eu entendi... eu estou entendendo o que você está falando. Eu entendi que assim... E como eu fazia parte também, eu não gostava. Eu tinha um certo uma resistência. Uma resistência mesmo. Não era certa resistência, não. Era muito grande a resistência. Porque eu não gostava daquilo, realmente. Eu falava, não faz sentido. E aí, nesse momento que a gente teve essa conversa, e aí eu conversando com essa pessoa, né, que era mais experiente do grupo ali, nesse trabalho especificamente, ela faz esse trabalho já há quase 30 anos, ela falou assim: Marquinhos, é uma forma que a gente tem de divulgar o que a gente faz, e às vezes, a partir dessa divulgação, as pessoas vêm e se engajam no projeto junto com a gente aqui. Então. Exatamente, estimula a pessoa, né? Então, é óbvio, eu entendi ali que havia uma intenção muito boa por trás daquilo,
mas que pode ser traduzida e muitas vezes pode ser usada de forma equivocada também. Como tudo na vida, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas têm ali um microfone na mão, têm o poder e a oportunidade de ministrar algo genuíno, né? Algo que de fato tem a ver com aquilo que o Senhor está direcionando, mas às vezes a pessoa tem a motivação ruim, a motivação é contrária. A motivação muitas vezes daquela pessoa ali é simplesmente aparecer, né? Eu lembro, assim, como se fosse hoje uma vez, eu cheguei numa comunidade de fé, aí tive a oportunidade, assim, logo que eu cheguei, de ser inserido ali naquele contexto musical, que eu sou da música, as pessoas sabiam, né? E aí aquilo causou um certo incômodo numa pessoa. Numa reunião, assim, que teve depois, né, do grupo de música lá, a pessoa falou assim, eu estou aqui na igreja há não sei quanto tempo, eu nunca tive a oportunidade de ministrar no culto tal, né? Eu entendi rapidamente que ela estava, tipo, se referindo a mim ali, né, com uma certa invejinha, uma inveja gospel, né? Eu falei assim, olha, minha irmã, eu não pedi nada para ninguém, agora eu vim para cá com meu coração aberto. Se tivesse que pegar uma vassoura para ajudar a varrer ali, limpar um banheiro, eu faria também. Porque eu não fui chamado para ficar com o microfone na mão, o que eu faço aqui é fruto daquilo que eu desenvolvo dentro da minha casa. Então, assim, eu tenho um certo cuidado também nessa hora, de tentar fazer uma leitura do que pode ser o marketing realmente puro e simples, do que aquilo que pode ser algo realmente sendo feito ali para motivar outras pessoas a fazer, né? Porque realmente assim, a maior demonstração de amor ao próximo, ela não está vinculada à propaganda daquilo que a gente faz, né? Eu, por exemplo, na área da música, né, assim, às vezes eu sou criticado por isso, porque passa, às vezes, uma ideia para a pessoa de que eu sou o santarrão, tá ali o intocável de Deus ali, mas não é princípio, eu sigo a palavra de Deus. Então, assim, eu mesmo tenho muito receio, às vezes, na divulgação do meu ministério, assim, de fazer isso. Eu faço porque é uma forma também de levar a palavra de Deus para as pessoas, né? Mas eu tenho assim uma certa preocupação com os julgamentos, né? Assim, e a gente falava disso ali na mesa antes de vir para cá, que a gente às vezes precisa realmente ligar ali o deixa para lá e, cara, fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. Porque se a gente for ficar também se preocupando com as vozes ali, né? Que ele está fazendo aquilo para aparecer, a gente não vai fazer, aquilo pode paralisar a gente, né? Então, eu acho que tem muita, a gente falou disso, né? Tem muita coisa genuína. Infelizmente, às vezes o que não é genuíno, eles gritam com uma força, com um ímpeto, assim, eles têm uma voz que é um negócio que às vezes eu não sei de onde que sai essa força deles, né? É uma guerra espiritual, a gente vive nesse eu fico imaginando assim, o que leva um irmão a matar um irmão. Nas histórias primordiais ali, uma das primeiras histórias que a gente se depara na palavra de Deus é um assassinato. O primeiro homicídio da Bíblia é feito de um irmão contra outro irmão. É verdade. Então, assim, quantos assassinatos estão sendo cometidos quando Jesus ensina a gente a amar o próximo? Quantos próximos nossos a gente às vezes não mata com uma atitude, com uma palavra? É verdade. Né? Então, é um desafio. O pastor Márcio, ele começa a fala dele ali ainda há pouco, dizendo assim, é difícil. É difícil. Quando a gente olha para a gente mesmo, né? E a gente olha esse desafio que é de amar ao nosso semelhante, porque aí quando você amplia o ângulo de visão, como é que eu vou amar um cara que é contra mim, claramente contra mim, que quer me calar, que quer cercear o meu direito? A gente falou ali um pouco também sobre a famosa democracia relativa que a gente está vivendo hoje aqui, infelizmente, no nosso país, né? Como é que eu amo um cara que quer, de alguma forma, destruir aquilo que eu estou desenvolvendo? Cara, é aí que a gente vai mostrar a diferença. Uma coisa agora que eu gostaria, que você tem uma experiência grande, o pastor Carlos Salles também, o pastor Márcio também, são duas coisas assim parecidas, né? Por exemplo, você às vezes tem um ministério, né? Você está dentro da igreja, pode ser a igreja grande, média ou uma igreja pequena, e muitas pessoas também não têm habilidade para determinadas coisas. As pessoas às vezes vão como espectadora, assistem um culto, ouvem a palavra, recebem um alimento espiritual, e se tem algum dom, às vezes elas têm aquela vergonha, né, de demonstrar, de exercitar o dom, e não tem ninguém também que estimule,
né, a pessoa a exercitar o dom. E também tem aquelas pessoas, né, que têm a oportunidade de exercer o seu dom dentro da igreja, tem um espaço maior, e tem outras também que nunca foram abordadas e gostariam de exercer, mas não tem esse espaço. Não é verdade? Não tem esse espaço. Às vezes ficam ali 20, 30 anos, 40 anos, esquentando o banquinho, não é? E não tem um espaço de desenvolver o ministério, porque o ministério não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora para poder fazer o ID. E como é que a gente, de repente, enxerga isso, né? Como cristão, como membro da igreja, ou até como a liderança pode ajudar nesse sentido? Será que esse lado emocional é tão forte, mas tão forte, que a gente só consegue enxergar as pessoas que a gente ama, as pessoas mais próximas, as pessoas que só têm intimidade e afinidade com a gente, e a gente só dá espaço para aquelas pessoas, não consegue dar espaço para outras? Fala para ele falar. Isso é importante que você, pastor, ele também. Vocês estão dentro da igreja. Fernando, a respeito do amor ao próximo, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, diz que um certo doutor da lei, ele vindo para Jesus e querendo ser melhor, né, do que os outros, ele diz: como eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou: ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele, querendo dar uma escapada, ele diz assim: quem é o meu próximo? E Jesus, ele trouxe uma história, está em Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Ele diz que, descendo de Jerusalém para Jericó, ou ao contrário, né? Ele disse que um samaritano, ele foi tomado de assalto ali, as pessoas foram assaltar ele e bateram nele, a beça, deixaram ele meio morto. E passou ali, o levita passou de largo, também passou o sacerdote, passou de largo, e de repente passou um samaritano. E esse samaritano, ele acudiu aquela pessoa que estava ali caída, meio morta, e passou o óleo, né? A Bíblia fala vinho e azeite, né, sobre ele para curar as suas feridas, e colocou sobre o seu cavalo e levou uma hospedaria para ele ser cuidado. E disse a palavra que se aquele dinheiro que ele deixou ali não fosse o suficiente, quando ele voltasse ele pagaria o resto. Hoje em dia, meu amado professor Fernando, eu vejo assim, conforme já foi dito aqui, o amor de Jesus Cristo é um amor incondicional. E Jesus Cristo, ele fala: aquele que quer vir após mim, siga-me, toma a sua cruz, siga-me. E a gente precisa seguir a Jesus, a gente precisa seguir os passos de Jesus. E muitas vezes, quando eu me pego olhando para as pessoas, eu me retrocedo. Eu não posso olhar para as pessoas, eu tenho que olhar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus, a esperança da glória. Então, as coisas que eu tenho feito nos trabalhos da igreja, nos trabalhos a respeito do reino, eu não tenho olhado para A nem para B, eu tenho olhado para Jesus, porque se eu olhasse para A, se eu olhasse para B, eu já tinha desistido há muito tempo. Então, eu louvo e engrandeço o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele me deu esse entendimento, Ele me deu esse coração. Porque tem pessoas, quando a gente está fazendo igual os amados irmãos colocaram aqui, se eu louvo, a pessoa fala que não é assim. Se eu faço isso, a pessoa fala que não está certo. Então, eu faço aquilo que o Espírito Santo ele tem me direcionado, entendeu? Eu não preciso de aprovação de A e de B, eu preciso de aprovação do Espírito Santo, eu preciso da aprovação de Deus. Então eu tenho trabalhado e Deus tem feito assim uma obra muito grande na minha vida, e muitas vezes a gente, eu em particular, não vou falar das pessoas, eu fico falando com Deus: Deus, o Senhor manda eu orar para que o Senhor venha acrescentar almas, o Senhor fala que os campos já estão brancos,
e para eu orar, para que o Senhor mande aí trabalhadores para a tua seara. Eu tenho orado e muitas vezes... Você dá espaço para as pessoas, não sim, dá? sim, mas muitas vezes a gente ora, e às vezes eu me encontro muitas vezes só, né? E eu vejo assim que tem sido uma constante nos últimos dias, né? Tem igrejas que tem aquele percentual de pessoas, mas as igrejas em Cascadura, muitas dessas igrejas diminuiu muito as pessoas que estão dentro dela para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tinha ali uma igreja pequena, eu tinha mais de 30 pessoas, hoje em dia tem mais ou menos umas 10 pessoas, por causa, depois veio a pandemia, agora veio também o tráfico onde nós estamos morando, a violência. Então a gente fica numa luta muito grande, mas o Senhor, Ele tem colocado no meu coração, como Ele fala em Zacarias, né? Capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 10, Ele diz, não desespere para os dias das coisas pequenas, entendeu? A gente não pode desprezar os dias das coisas pequenas. E Deus, Ele fala essa palavra com Zacarias a respeito da glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então a gente precisa entender, professor Fernando, que quando fala desse samaritano, Jesus Cristo, Ele diz assim, eu sou o samaritano da história. Eu dei o meu sangue, eu dei o meu espírito para vocês. O sangue de Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Entendeu? Então a gente vê que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, conforme aquele homem que foi apanhado ali de assalto. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio ali com seu sangue, Ele nos purificou, Ele deixou o seu Espírito sobre nós, Ele nos colocou dentro da igreja para que nós sejamos curados e cuidados pelo Espírito Santo. E Ele diz, quando voltar, se precisar mais de alguma coisa, Ele vai fazer ainda. Deixou a conta paga com a promessa de que ia pagar mais, né, se precisar. Disse, então a gente vê que a direção, muitas vezes, que nós estamos olhando, muitas vezes essa direção, ela tem trago, ou como se diz assim, um nó na garganta, e a gente tem que tirar esse nó da garganta. A gente precisa entender que Cristo, Ele é tudo em todos. A gente precisa crer que essa palavra que sai da minha boca, que sai da tua boca, ela vai fazer verdadeiramente uma coisa maravilhosa que o Senhor está esperando que nós venhamos fazer. E a palavra que sair da tua boca, ela não voltará para ti vazia. Está lá em Isaías capítulo 55, versículo 11. Mas antes, ela cumprirá o propósito para qual ela foi enviada. Então, o propósito, o propósito do meu coração, o propósito dos nossos corações, é que almas sejam salvas, é que pessoas sejam curadas, é que pessoas sejam transformadas pelo poder da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é o meu direcionamento. Eu vejo assim que realmente é o desejo do meu coração e eu quero ver pessoas sendo transformadas para a glória de Deus. Amém. Pastor Márcio, essas pessoas que estão dentro da igreja e tudo, às vezes tem tanta habilidade, né? Tem tantas vertentes, né? Pessoas que são capacitadas e às vezes não têm oportunidade, não são estimuladas a pregarem o Evangelho. Como é que você vê isso, não é? Essa discrepância, né? Porque será que a gente está amando, conforme eu coloquei para o pastor Carlos Salles, a gente tem uma afinidade, tem alguém, a gente dá espaço para alguém, mas não consegue dividir esse espaço democraticamente, porque o Evangelho está precisando de pessoas que preguem a palavra, né? Eu acho que a seara está escassa, né? Ela está cada vez mais difícil. Como é que você vê isso, meu irmão? Por gentileza. Minha palavra inicial, né, que meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento, né? Verdade. Por exemplo, né, as pessoas confundem amor com caridade. Até na tradução, né? Na tradução tem algumas que mudam sim, amor, sim. Na Bíblia isso acontece, a caridade e amor, é verdade. Tem versão de João Almeida que o amor é traduzido como caridade. Caridade, né? Mas é uma diferença, né? Quando você não entende as diferenças, né? Esses posicionamentos,
de que nós, como cristãos, né, temos que nos pautar na Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Amém. E ela é inerrante, ela não erra. Eu erro, nós erramos, vós, eles, todo mundo. Tá tudo incluído. Todos os pronomes ali, né? Mas a Bíblia, ela não erra. Você pode entender errado, mas ela não erra. Entende? Então, o que há nos nossos dias, né, são pessoas que querem fazer aquilo que Deus não quer. Pessoas que acham que podem fazer determinadas coisas. Verdade. E não podem. Né? Até no outro programa nosso aqui, eu estava falando de Simão, né? O mágico, né? Eu te expulso em nome de Jesus, é que Paulo prega. Exatamente. Ah, quem é Paulo? Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, você quem é quem você? É você? Tomou a surra do demônio. Né? Um papagaio, tá? Então hoje tem muito papagaio por aí. Pessoas que estão querendo reproduzir o que os outros estão falando, mas não vivem, não sabem. Né? Não sabem. Porque caridade e amor, até outras religiões falam sobre isso. E fazem muito mais. Fazem mais. Mas a questão é que a caridade, né, você atender as pessoas nas suas necessidades, não te leva para o céu. Não. Porque as obras não vão te levar para o céu. É verdade. Você pode distribuir sopinha toda noite, que isso não vai te levar para o céu. Não vai. Então você tem que ter entendimento. Tiago, ele diz, a fé sem obra é morta e a obra sem a fé também é morta. Então, se você tem fé, se você ama a Deus e quer cumprir a sua palavra, você tem que se pautar naquilo que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Que tudo vem dele, por ele e para ele. Então, eu tenho que entender que qualquer coisa que eu faço como cristão, se não vem de Deus, se não é por ele e não é para ele, não tem sentido, cara. Aleluia. Porque tem muitas vezes pessoas que querem fazer, querem distribuir. Tem boa vontade. Tem boa vontade. Tal, aí vem dela, por meio dela e para ela mesma. Infelizmente é verdade, assim. É verdade. Aí por isso que eu falo das fotos, né? Porque o cara quer se autopromover. Isso aí. E aí acaba que você joga todo aquele trabalho, às vezes, no lixo, né? Eu lembro de uma passagem de Paulo, que Paulo fala assim, a Bíblia relata assim, que Paulo queria evangelizar num lugar e o Espírito Santo falou, não vai. Não é o fato de que você está fazendo uma coisa boa que é de Deus. Isso aí. Vou distribuir sopa, é de Deus? Não, uma coisa boa, mas se é de Deus é uma outra história. Isso aí. Porque, por exemplo, vou constranger alguns aqui, né? Vou constranger, desculpa. Depois pode me procurar. Mas qual a finalidade que realmente tem de você dar sopa na praça? Tá? Você vai lá, junta tudo, vai dar a sopa para a pessoa. Ok? Aí depois de você vem um espírita e dá sopa para aquela pessoa de novo. Aí vem outra entidade naquela mesma praça. Às vezes a gente chega depois, tá? Às vezes chega depois. O pastor tá até sendo generoso. Às vezes a gente chega lá e chega depois. A turma já passou antes. O cara já escolhe o que ele vai querer. Aí quando chega na semana seguinte, ali tem o dobro de pessoas querendo aquela comida. Você está contribuindo para que aquelas pessoas fiquem na rua. Por quê? Eu vou ficar aqui porque aqui eu tenho o assistencialismo, um parênteses. Estou trazendo uma polêmicazinha. Não, é até para a gente questionar mesmo. Duas coisas importantes. Primeiro, será que todo ministério a gente não erra e tem um pouco disso? A gente faz isso também? Porque não vem de Deus. Entendeu? A gente faz isso, estou falando. Você, ele, eu, Marquinhos, todo mundo faz um pouquinho disso, não é? E às vezes a gente não consegue escutar a voz de Deus, porque normalmente, quando existe esse trabalho do sopão, e esse trabalho
que é um trabalho comunitário, de levar ali o alimento, seja sopa, quentinha, seja o que for, ele vem, como é que se diz, simultaneamente com a palavra de Deus. Porque quem evangeliza, quando ele evangeliza, ele chega ali, deu o alimento, falando: olha aqui, meu irmão. O alimento tá tem aqui, que ser só o pretexto. Tá aqui só o alimento para você hoje. Tem uma mensagem que Deus trouxe aqui para você. E eu gostaria de orar por você. Você que está aqui hoje, nós vamos orar. Então, vem um alimento sólido e vem um alimento espiritual. É válido isso ou não? Para você complementar. Tudo que nós fazemos, nós temos respaldo bíblico. Isso aí. Qual é o respaldo bíblico? Jesus alimentou multidões, não foi? Mas ele pregava antes ou depois? Antes. No caso da multiplicação dos pães, ela pregou antes. Não foi depois, não? Foi antes. Foi antes. Foi antes, né? Porque a palavra, ela vem primeiro. Isso aí. Né? Agora, depois que a pessoa recebe Deus, recebe algo de Deus, aí você dá a assistência que ela precisa. Precisa de cura. Precisa de quê? Alimento. Conforto. Mas primeiro vem a palavra de Deus. Isso aí, o alimento espiritual. O alimento espiritual. E Jesus alimentou, mesmo assim eles abandonaram Jesus. Não, Jesus, quando reúne os 70 e fala assim: vocês vêm atrás de mim por causa da comida, porque pelo aquilo que eu posso oferecer. Vaza. Vocês também não querem ir embora também, não? Falar para os discípulos. Vocês também não querem ir embora também? Vaza. Aí ele falou: não, só tu tens palavras de vida eterna. Porque isso aqui é o principal. Isso aí. É a palavra de vida eterna. Não adianta você fazer assistencialismo e atender todo mundo se você não tem palavra de vida. É verdade. Se você não tem exemplo de vida. Isso aí, meu Deus, é bom demais. Se você não dá o pão, o maná que desce do céu. Isso aí. Entende? Então, hoje, infelizmente, muitas pessoas não sabem nem o que estão fazendo. E o sentimento que Jesus nos ensina é compaixão. Isso aí. Gente, Jesus, ele entra num detalhe, ele fala: vocês estão aqui por causa de comida perecível, mas o que eu quero que vocês entendam é que você tem que receber o espiritual. Isso aí. Amém. Glória a Deus. Quer comentar? Não, mas é bacana demais o que o pastor Márcio está trazendo aqui, porque se a gente não traz o alimento espiritual como a fonte principal, né, de qualquer trabalho nessa direção, qualquer demonstração de amor ao próximo, se a gente não traz o alimento espiritual, é vão. Aí qualquer pessoa pode fazer, é só assistencialismo. Aí o próprio governo faz em algum momento, né? Assim, então, eu parto desse princípio, né, de que o principal desse movimento tem que ser o compartilhamento da palavra de Deus. E aí sim, depois você vai atender a necessidade que o cara tem. E eu gosto quando o pastor Márcio ele traz essa divisão, né? Porque às vezes a necessidade não é nem o alimento, a comida em si. Às vezes é um abraço que o cara vai precisar receber. Depois de receber a palavra, ele vai receber um abraço, ele vai receber uma palavra, ele vai receber um encaminhamento. Por exemplo, lá o trabalho que a gente faz, pastor Márcio, ele é um trabalho que ele não encerra ali. Então, por exemplo, se a gente encontra alguém ali, a gente sempre dá oportunidade. A gente encontra muito drogado, enfim. Esse trabalho é o antigo da Cristolândia? Não, a Cristolândia é um trabalho maior, né, dos batistas. Né? A gente até tem parceria com a Cristolândia lá, no sentido de dar o pós, né? Isso. Porque tem isso também. Tem isso. Essa crise que eu às vezes eu vejo a coisa acontecendo, beleza, tá, mas se você vai ali, dá o pãozinho, dá a comidinha, dá a roupinha, mas não dá o caminho para o cara sair daquele lugar ali. Ou seja, cara, o que você vai fazer, cara? Isso da igreja. Essa é a confusão mental que muitas igrejas acabam fazendo desse trabalho, e é puro assistencialismo. Então, lá, gente, já aconteceu várias vezes. A gente tá ali, ministrou a palavra, aí entregou o alimento, distribuiu a roupa e tal. A gente sempre oferece para a galera. A gente tem uma casa de recuperação parceira nossa lá, e a gente é parceiro da Cristolândia também. Então, se o cara tá afim de largar a droga, tá afim de largar o álcool, tá afim de largar aquela vida de vício, tentar a recuperação na rua, né? Porque uma vez, inclusive, eu conversando com um desses caras, né, ele falou assim para mim: vocês vão embora daqui a pouco. Vocês vêm e vão.
E a gente fica, nossa, cara, e como o cara falou aquilo para mim, deu um socão na boca do meu estômago, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim, mas você quer sair daqui dessa condição? Porque às vezes também o cara acostumou com aquilo ali, por conta do assistencialismo. E o pastor matou a charada, porque é um ciclo vicioso. Quando você dá assistencialismo, vai vir alguém aqui que vai me dar uma comida, vai vir alguém aqui que vai me dar uma roupa, vai vir alguém aqui que vai me dar um negocinho. Vai vir, me dê, né? As filhas da sanguessuga, como diz o me dá e me dá, são os nomes dos filhos da sanguessuga. Então tem um monte de sanguessuga nesse meio também. Então tem essa confusão realmente, que se você não coloca, e aí vem o amor, aí vem o amor, aí o amor cela, o amor é chave. Se você não leva o alimento espiritual, é vão, porque qualquer um faz. Às vezes eu mesmo ficava reclamando que a gente tem um horário que a gente sai, né? Às vezes a gente tem um roteiro, né? Que às vezes a gente muda, direcionado pelo Espírito mesmo. Várias vezes a gente estava indo para um lugar e o Espírito fala assim, vai para cá, e a gente foi para outro canto. E aí viu manifestação da glória de Deus mesmo assim, né? É igual esse texto de Paulo, eu sou apaixonado por esse texto. E Paulo doido para ir para Macedônia e o Espírito Santo fala para ele assim, não vai. E ele fica quietinho lá esperando para onde que ele tinha que ir. Porque ele estava correndo risco, se ele vai para um canto lá, ele estava fazendo a obra. Mas se ele vai para um canto que não deveria ir, nego matava ele lá. Foi o que aconteceu com o próprio Jesus, né? Com Maria e José e ainda. Não vai para cá, vai para lá, porque se for para lá, eles vão matar vocês. Então, por isso andar no Espírito, por isso viver de acordo com o Espírito, por isso acordar todo dia e falar assim, Espírito Santo, o que temos para hoje? Qual é a nossa agenda, né? E aquela senhora que esteve aqui, né, que nós estávamos conversando, que ela foi curada e tudo, que a gente está falando sobre a orientação do Espírito Santo falar ao coração para direcionar o local que a gente tem que ir. Mas só um parênteses aqui, nós trouxemos aqui o professor Cláudio Lescaut, que foi meu professor lá na faculdade, e ele trabalha com missão integral. E são poucas as pessoas que trabalham com missão integral, e os ministérios, normalmente, da igreja não têm missão integral. Então, ele não falou... Tem, na realidade, tem o desejo, mas não tem o suporte. Exatamente. Tem recursos. Não tem o recurso, não tem o suporte. Aí, o que ele falou? Ele falou uma coisa interessante, que aquilo marcou, ficou na minha mente. Eu falei, mas, poxa, tem pessoas capacitadas? Ele ficou mais ou menos 3 semanas trabalhando com essas pessoas que eram capacitadas. E foi a pergunta que eu fiz para você e foi a pergunta que eu fiz para você. Mas vocês até não conseguiram responder assim de forma objetiva. E essas pessoas que... Mas a forma objetiva, Fernando, em relação ao que o senhor perguntou, a gente vê no texto que eu coloquei... Não, eu entendi. Só um pouquinho. Veio o levita e veio também o sacerdote. Então, o amor que deveria exercer naquela pessoa não foi exercido, entendeu? Não, eu entendi. Mas deixa eu só para terminar, finalizar. O professor falou uma coisa, que ele trabalhou 3 semanas com essas pessoas, e essas pessoas foram à rua. E quando elas foram à rua para fazer a missão integral, ele ficou surpreso. Por que ele ficou surpreso? Não só pelo efeito do trabalho, mas pela capacidade que essas pessoas tinham, e estava todo mundo ali, de repente, parado, estagnado, e tinha cada um ministério, um dom, e essa habilidade e esse dom não era realmente desenvolvido porque eles não tinham oportunidade. E ele deu a oportunidade justamente para fazer um trabalho, que missão integral é lindo. Eu, particularmente, eu não vejo esse trabalho praticamente em igreja nenhuma, conforme ele falou. Não tem o suporte, não tem o recurso e não tem pessoas que levam treinamento a determinados irmãos para que eles possam ter um suporte e irem para a rua. Porque isso aí é um dom de cada um. E ele viu quantas pessoas tinham, né, essa habilidade e esse dom. Então, eu vou trazer ele aqui para a gente fazer até um especial, um programa sobre isso, com o professor Cláudio Lescaut, porque é a praia dele.
entendeu? E foi muito bacana, não foi o programa? Ele é muito. E ele é simpaticíssimo, né? Ele é uma Foi pessoa bacana, né? muito legal, muito aberta, entendeu? Muito aberta, né? Esclarecida. Esclarecida, né? E eu, particularmente, tem coisas assim que eu tenho dificuldade mesmo, eu confesso aqui perante a Deus, eu tenho muita dificuldade, não, às vezes não é de entender, é porque eu não sou igual a Tomé, não, mas tem coisas que eu gosto de ver na prática, entendeu? Eu gosto de ver na prática porque eu vejo tanto discurso. É o fruto, né? E tanta coisa que as pessoas falam, mas chega na prática não funciona. E eu não acreditava em missão integral. E ele conseguiu me provar que existia missão integral. Existe. E que realmente pode acontecer. Mas o na Marquinhos prática. falou aí a missão Isso integral. que vocês sim, fazem. sim, o que a gente faz lá Justamente, missão integral. entendeu? É o que eu estou falando. é ressocializar mesmo, tentar encaminhar para Ressocialização. para uma ocupação profissional também. Por exemplo, a gente falou do provérbio, né? Provérbios capítulo 30, verso 15, né? Tem coisas que são que a gente não consegue nunca satisfazer, né? O Salomão fala, né? 2 filhas têm a sanguessuga, né? Tem uma outra versão, essa aqui é a NVI, que tem uma inclusive que diz assim, me dá, que é o nome das 2 filhas da sanguessuga. Aí ele segue, né? Gritam elas, ou me dá, gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas, 4 que nunca dizem é o bastante. Então, ou seja, esse é o grande problema do trabalho na força do próprio braço. Quando a gente fala de amor ao próximo, né, quando a gente fala e a gente confunde isso com caridade, desculpa, né, barata, esse é o grande problema, quando a gente quer fazer na força do nosso próprio braço. Muitas vezes a gente não vai suportar, a gente não tem essa força, porque nunca é o bastante. Eu vejo assim que não alcança o objetivo. Não alcança. Esse confronto que eu tive com o rapaz lá. Ele olhou dentro do meu olho, ele olhou dentro do meu olho e falou assim, vocês vão embora daqui a pouco e a gente vai ficar aqui. Aí eu disse a ele, né, porque como a gente tem o respaldo e a gente tem enfim, o nosso trabalho tem esse respaldo, né, que a gente consegue, se o cara quer mesmo, a gente consegue apoiar. Eu falei assim, você quer sair, a gente tira você daqui agora. Aí ele por quê? Não está satisfeito nunca, porque ele está esperando a próxima Kombi, a próxima Doblô, o próximo carro que vai vir. O que eles vão me dar agora? O que eu vou ganhar aqui com esse negócio? Né? Isso é uma coisa e tem as pessoas que costumam estar nessa situação que não quer trabalhar também, não. Mas não quer trabalhar. A questão aí mais importante é o que Jesus fala. Olha, se você vai construir uma torre, você tem que se planejar. Isso aí. Se você vai fazer uma casa, você tem que ver quanto custa para que você não pare no meio do caminho, não falte recurso. Então, a obra do Senhor, ela tem que ser feita com essa responsabilidade. Isso aí. Quando a Igreja de Caróis, nós começamos, nós tivemos uma experiência dessa. Porque o local onde a gente vivia ali tinha um prostíbulo, e tal, muitas mulheres da vida ali, né? E as pessoas falavam, pastor, vamos evangelizar as prostitutas e tal. Eu falei, não. Todo mundo ficou revoltado. Isso aí, o povo fica doido, né? Todo mundo ficou revoltado. Pastor, por que não? A gente precisa, eu falei, olha, para a gente evangelizar esse tipo de pessoa, a gente tem que ter uma estrutura. Isso aí. A gente não tem estrutura ainda para acolher esse pessoal. Mas, pastor, então tá, vamos lá. Aí evangelizamos. Se converteram 2 prostitutas. Elas vieram para a igreja e as mulheres ficaram de grande porque as mulheres estavam conversando com seus maridos. É isso aí. Não tem estrutura ainda. É isso aí. Você tem que planejar primeiro. Como é que eu vou receber isso? Exatamente. Então, se você vai oferecer lá comida por necessidade, você tem que pensar o seguinte, eu vou poder tirar ele de lá e levar para algum lugar, dar uma assistência verdadeira. E é muito importante isso que o pastor Márcio está falando. Isso é importante, entende? Que é para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui não acharem que a gente está dizendo que não é para fazer o trabalho. Não. É para fazer o trabalho, desde que esse trabalho seja feito com responsabilidade e com o objetivo principal que ele tem, que é levar primeiro o alimento espiritual, que é
né? Exatamente. O pastor Márcio aqui foi brilhante quando ele traz essa luz, esse holofote, né, sobre o trabalho assistencial que a igreja tem potencial de fazer, né? Muitas vezes, inclusive, substituindo o Estado, né? Que não entra ali, não consegue. A gente entra em lugar que o Estado não entra muitas vezes, né? Então, mas o principal é a gente levar o alimento que muda a vida da pessoa. Agora, é muito importante também o planejamento e a capacidade de depois conseguir tirar amor ao próximo. Isso é amor ao próximo. Você falou uma coisa importante. Tangível, né? Tangibilizado. Vou endossar suas palavras e a dele também. A Igreja Metodista faz um trabalho muito legal, eu admirava, inclusive eu encaminhei um amigo meu de infância, porque eles faziam um trabalho, a reunião era até na época com o Gilberto, eles davam esse suporte espiritual e encaminhavam as pessoas que queriam, eu acho que era para São Gonçalo lá. Então tinha um local que acolhia, eles só pediam uma oferta, uma cesta básica para manter, não é, essa estrutura que existia lá em São Gonçalo. E acolhia as pessoas ficavam lá 1 mês, 2 meses, tinha um acompanhamento psicológico, tinha o local para eles dormirem e tinha também a alimentação. Isso. Então eles conseguiam receber lá o alimento espiritual e receberem isso. Isso é muito importante também. E às vezes, você falou uma coisa muito importante mesmo nesse sentido, né? Eu tenho que realmente, né, tirar o chapéu, porque eu vi uma situação ali na igreja da Praça Patriarca, na primeira igreja batista de Madureira, na PIB, que tinha um pessoal ali que fica dormindo, né, na porta da igreja, e chegou uma irmã para evangelizar, não é, uma pessoa que estava ali. Quando ela começou a evangelizar, ele citou o versículo e deu uma aula para a irmã. Sim. Mas a irmã ficou tão assim, sabe, consertada, né, e tudo. Aí ele falou, não, pode ir para o culto, você não vai receber o alimento espiritual, pode ir para o culto ali. Eu já passei também o alimento espiritual para você. Ela ficou sem graça. Então, é conforme ele falou, muita gente que está desviada e que está ali... Nossa, é muito que a gente encontra. Né, que a gente encontra, dia estiveram na igreja, estiveram em contato com o Evangelho. Então, muita gente conhece a palavra. E, às vezes, você vai despreparado que a pessoa chega ali, não é? Poxa, aí te dá uma aula ali e, poxa, ele citou o versículo ali, não tinha Bíblia, não tinha nada, não. Mas eu fiquei impressionado. Ele falou, você está vendo? Ela veio me evangelizar aí. Agora, eu estou aqui, dormindo aqui. Alguém aí na igreja me acolheu? Eu estou com fome. Alguém trouxe alguma coisa aqui para mim? Mas eu fiquei assim impressionado a forma que ele conhecia o Evangelho. Então, é uma coisa muito séria. Você tem que estar preparado para aquele tipo de coisa. Conforme ele falou, evangelizou sim. A prostituta teve a oportunidade de estar em contato na igreja e talvez o povo que esteja dentro da igreja não estava preparado para receber aquelas pessoas. Às vezes até a pessoa que brigou contigo querendo que você fizesse o trabalho, né? Foi a que depois brigou, porque a moça estava conversando com o marido. Essa coisa do amor ao próximo, né? Assim, associado ao assistencialismo, né? Eu acho até que cabe depois, pastor, se o professor Fernando achar conveniente, a gente fazer uma nova rodada sobre isso. Não, também acho. Amor ao próximo versus assistencialismo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho. Essa coisa da gente encontrar gente fora do aprisco na rua é um negócio muito sério. E não é membro de igreja, não. Eu já encontrei oficiais de igreja, eu já encontrei pastores que na caminhada, às vezes, apanharam no rebanho, não conseguiram... não suportaram as cabeçadas dos bodes que estavam no meio das ovelhas, que tem muito bode no nosso meio, infelizmente. É verdade. Tem muito bode que bota aquela capinha de ovelha, nem lobo, não é bode mesmo, aí dá chifrada, a pessoa não aguenta, né, de tanta pressão. Então, é muito importante realmente, assim, quando a gente fala de amor, né, ao próximo, a gente entender a essência da coisa. Eu gosto muito assim da forma como o pastor Márcio trouxe, né? Inclusive as categorias ali do grego, né? Trazendo do grego para o português ali
dos tipos de amor, né? Porque hoje tem gente que fala que vai fazer amor, né, pastor? Olha que doideira, né? Assim, olha, às vezes eu ficava, desde criança eu escutava essa expressão, não entendia. Eu falo assim, fazer amor, como alguém vai fazer amor, né? Aí depois que a gente cresceu, eu entendi qual era a conotação, que era uma conotação sexual. Você vê o nível de ignorância do ser humano. O amor, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com o sexo. O sexo é uma das expressões do amor dentro da instituição casamento, que foi a primeira que Deus criou lá, depois que fez o homem e a mulher. A primeira coisa que ele fez foi casar os dois para resolver o negócio. Falar assim, ó, e vai deixar o homem, seu pai e sua mãe, vai se unir a sua mulher, vão se tornar uma só carne. Então, olha o nível da nossa ignorância quando a gente associa algo tão precioso, tão especial, tão genuíno, e que é fruto de uma atitude que a gente precisa ter, porque o que Jesus está chamando a gente para fazer aqui, quando ele fala de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele está falando de atitude, não é de sentimento. Porque eu vou ter que amar, cara. Eu vou ter que amar o cara que está me perseguindo, eu vou ter que amar o cara que me ofende, eu vou ter que amar o cara que está batendo no meu rosto. E eu vou ter que oferecer o outro lado, a outra face. Aí, se ele bater na outra face, eu vou ter que oferecer de novo. Não, eu já contei essa história do pastor Mira, te contei? Não já lembro. Contei aqui. Não, eu cheguei, pastor Mira, o que eu faço se o irmão bater na minha face direita? Ele falou, dá a face esquerda para ele. Pastor Mira, se ele me bater na face esquerda, o que eu faço? Ele parte para cima e alimenta ele, porque ninguém é de ferro também. Entendeu? Eu tenho um amigo que é lutador. Ele falou, eu sei que ele falou isso brincando, é uma pessoa boa, ele partiu, está na glória, não é? Mas o que acontece? Isso é um exemplo de que a nossa natureza humana, ela vai até um determinado limite. É limitada. Mas a gente é muito limitado. Sim. Porque, por exemplo, eu estou aqui em comunhão com meu irmão, com o pastor Carlos Salles, com o pastor ali. Mas se chegar uma pessoa ali e me agredir, eu já vou ter outro tipo de comportamento, outro tipo de atitude. A gente é muito limitado. Quer falar alguma coisa para a gente orar? Fala aí. Sim, eu vejo que no Brasil tem muita desigualdade social. E a igreja, também dentro das igrejas, tem essas desigualdades. E a igreja em si não está preparada para receber esse pessoal dentro da igreja, não. Eu vejo que ali em São Cristóvão, ali em frente à Quinta da Boa Vista, tinha uma igreja ali, não vou falar o nome, mas sofreu um racha por causa disso. Evangelizaram aquelas pessoas que ficavam ali, mendigos, prostituição, e levaram para dentro da igreja. E tinha muito granfino dentro da igreja. E ali, com aquele convívio daquelas pessoas entrando ali para dentro da igreja, o que eles fizeram? Eles saíram da igreja e não quiseram voltar mais, por causa daquelas pessoas que estavam entrando. Mistura com a sedentária, né? Foi. E aí o que aconteceu? Ficou uma parte dessas pessoas, porque a igreja sofreu um racha, ficou uma igreja em São Cristóvão e outra foi para o Maracanã ali. Então, no local, construiu um posto de gasolina. Eu fazia parte dessa igreja nessa época. Então, eles não estavam preparados para receber esse tipo de gente, entendeu? Ou melhor dizendo, essas pessoas, né? Porque todos têm aí a acessibilidade pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aconteceu com Paulo, né? Quando Paulo se converteu, a igreja não queria receber. Não queria receber, os outros apóstolos. Não queriam. Não, rejeitaram ele. Matavam o ex-assassino, né? O assassino e ninguém acreditava nele, né? E o medo, o povo se pelando de medo, né? Mas hoje acontece isso, as pessoas têm medo. Tem medo. Você vai pregar para prostituta, ele se converte, você vai ter que abraçar ela. Se converter vai entender marginal, que ela vai passar por um processo. Você vai ter que portar o marginal dentro da sua casa. Né? Mas o que Jesus diz? Ele diz assim, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Palavra de Jesus. Amém, glória a Deus. Meu Deus, é forte. E quando chega, vamos supor, essas pessoas estão chegando, né? Chegou ela chamava Rita de Cássia, essa moça. E ela chegou e ela usava uma saia mais curta
E as irmãs começaram a impor para ela, não, isso aí tá muito curto e tal. E a pessoa não tem jeito de mudar um guarda-roupa de uma hora para outra. Isso aí, não tem nem recurso. Então as coisas, a gente precisa dar tempo ao tempo, né? Para que o Espírito Santo, em vez de sermos nós que vai mudar a pessoa, o Espírito Santo que muda, né? Convença o homem do pecado, da justiça, que é importante, né? Preservar ali o seu corpo e tudo, né? Porque também tem isso, né? Às vezes a pessoa quer impor um negócio para a pessoa sem nem dizer para, preserva aquilo que é o templo do Espírito Santo, né? Faz uma reserva de roupa lá, você vai pregar para esse nicho, né? Faz uma reserva, né, de roupa, fala assim, aqui, você tem a possibilidade, se você quiser, de melhorar a forma como você cobre o seu corpo. E cuidar, é o amor, cara, é o jeito, né? Tudo é a forma, eu acho. Né? Forma e aí, com essa, vamos supor, entre aspas, perseguição, ela não durou muito tempo dentro da igreja. Não é. Entendeu? Então é complicadíssimo. Eu recebi essa semana um dizer, né, do WhatsApp, do Facebook, né, de um pai que deu um iPhone para a filha, né, deu um iPhone. Aí ela pegou o iPhone e comprou uma capinha para proteger o iPhone. Aí o pai dela chegou, por que você botou, por que você botou a capinha no iPhone? Botei a capinha no iPhone para proteger o iPhone. Mas ele não é seguro, ele não é resistente, não é bonito, precisa de mais para você proteger. Sim, tem que colocar um painel aqui, uma películazinha para ele. Mas ele está com defeito para você colocar isso? Né? Não, é para ele trazer mais segurança, para proteger mais, para ele ficar mais. Aí ele fala, é assim. É assim que tem que ser. Você também tem que se proteger mais. Coloca uma roupinha. Uma capinha, uma película. Você é preciosa. Pô, gostei desse pai. Esse pai é inteligente. Você é preciosa, precisa se cobrir melhor, né? Por quê? Porque você é preciosa. Isso aí. É verdade. Então, coisas que a gente vai aprendendo. Vamos fazer a parte 2, assistencialismo versus amor ao próximo. Versus amor ao próximo. Né? Isso é legal. Amor ao próximo é assistencialismo? É assistencialismo. Vamos fazer esse tema aí, a segunda caridade parte. É amor. É isso aí. Isso aí. Amor é caridade? Isso aí. Apenas. Né? Amor é caridade. Não, é legal para a gente até mostrar às pessoas que estão assistindo aí. Eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade de segunda-feira ter feito essa live também com o Pastor Renato, né, que foi sobre ansiedade. Domingo eu tive um presente que Deus me deu, que há 3 anos eu venho convidando o pastor José para fazer a live, e ele era daqui da Nova Vida, né, ele se mudou lá para o Espírito Santo, se casou e tudo, e o pastor José é uma bênção, mas é uma pessoa muito bacana. Ele fez o casamento da Juliana, né, com o Ney, e ele ficou tão feliz. Ele falou, se eu soubesse que a live era tão abençoada, eu teria feito anteriormente com você. Ele falou, posso fazer no domingo? Eu falei, claro, é um prazer. E também agradecer pela vida do pastor Elcio, que saiu do hospital, a cirurgia foi muito bem sucedida, pastor Carlos Salles, e eu gostaria de orar pela minha família, nesse momento que está passando momentos difíceis, né? A Isis, né, as minhas netinhas, que a Isis teve que ficar aqui no Rio de Janeiro, que a cachorrinha engoliu, né, vários objetos, gastou quase 7 mil reais, ela não pôde viajar, está com uma criança de 1 ano, né, e o seu esposo foi lá para as minhas netinhas para o sul, com 2 crianças, né, sozinho, está lá com as 2 crianças, e ela está sozinha aqui esperando a cachorrinha melhorar. Se botar no avião, a cachorrinha vai morrer. E a minha esposa está chegando em casa agora, né? Está nessa luta. Então, eu estou passando uma luta muito grande. Eu gostaria, né, de orar, de interceder pela minha família. Eu vou pedir ao pastor Márcio que ore, o pastor Carlos Salles termine, e a gente faz as considerações finais. A gente nunca ora, né? Vamos orar depois qualquer dia disso. Sim, a gente parece até que a gente não é crente. Né? Parece que a gente não é crente. Só os pastores oram. Só os pastores. Pode orar, Marquinhos. É a autoridade espiritual. É a autoridade. Aí o pastor Renato vai ficar triste. Vai querer ver aqui. Não, já mandei. Impetrou a bênção final no último programa. Foi bonito. Eu ficou feliz, ele também ficou feliz. Foi muito bonito mesmo. Vamos fazer o seguinte.
A gente não pode impetrar a bênção, não. A gente não é pastor, não. Deixa eles impetrarem a bênção. Sim, a bênção é com eles. Vamos orar. Quer orar? Vai deixar ele orar? Sim, Vamos deixar ele Mas vamos deixar ele orar. Vamos deixar ele orar. Obrigado. Então, depois eu vou orar também, que eu nunca oro, né? Eu estou aqui há 17 anos, nunca oro. Pai, nós te agradecemos, te damos glória, te damos honra, nós exaltamos o teu santo e poderoso nome, nós, Amém. Glória a Deus. diante da tua palavra, assim, a gente é alimentado, a gente é cuidado, a gente é ministrado. Nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra, que é a nossa regra de fé e conduta. Amém. Ela é sim inerrante, ela é sim a tua palavra. E ela não volta vazia, sabe, Deus? A tua palavra ela não precisa ser atualizada. Amém. Nós é que precisamos nos atualizar, nós é que precisamos ser transformados à luz da tua palavra, que nós possamos realmente, Deus, praticar, Pai, o amor pelo próximo. Não o amor de boca, não o amor assistencialista, mas o amor verdadeiro, aquele amor que é incondicional, aquele amor que, mesmo que nos persigam, mesmo que nos firam, mesmo que sejam contra nós, se levantem contra nós, profiram palavras contrárias contra nós, que nós possamos nos manter firmes, Pai, amando a todos, amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas, Senhor, que nós possamos também honrar ao Senhor, possamos amar ao Senhor, possamos amar a Tua palavra, possamos, sim, Deus, andar em santidade, não por medo, mas andar em santidade por amor, porque nós o amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, como disse o apóstolo João. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora que o Senhor alcance cada um daqueles que estão nos acompanhando aqui online, ao vivo, aqueles que vão assistir essa live, Deus, gravada futuramente, que eles possam ser alcançados pela Tua palavra, que eles possam entender, Deus, esse mandamento, esses dois mandamentos que nós precisamos cumprir, que é amar ao Senhor acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ser não apenas ouvintes, mas que possamos praticar a Tua palavra, Pai, que possamos realmente colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Espírito Santo todos os dias nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Márcio, obrigado pela vida do pastor Carlos Salles, obrigado pela vida do professor Fernando Lopes, pela minha vida. Eu coloco agora diante do Senhor a vida da sua família, da família do professor Fernando. Deus, o Senhor conhece ali todas as necessidades dos teus filhos. Abençoa ali, Deus, essa família que temporariamente está distante ali, a Isis, das suas filhas, do seu esposo. Que em breve tempo eles possam se juntar novamente e voltar ao convívio ali de família. Abençoa também a irmã Kátia ali, que tem apoiado a sua filha. Abençoa a família do teu filho. Sabe, Deus, continua abençoando ele, dando força a ele. São anos aqui conduzindo esse ministério com tanto amor, com tanto carinho. A gente percebe, a gente sente realmente o quanto ele é apaixonado por levar a tua palavra através desse canal de comunicação aqui. Continua fortalecendo o teu filho, abençoando o teu filho. Da mesma forma, os meus irmãos aqui, os pastores Márcio, Carlos, que o Senhor abençoe as suas comunidades de fé, proteja os teus filhos naquela localidade que eles estão inseridos ali. Sabe, Deus, são tempos tão desafiadores, tão difíceis, mas o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso protetor. Uns vêm contra nós com espadas e lanças, mas nós seguiremos firmes fazendo menção do nome poderoso do Senhor, que é quem nos cuida, quem nos guarda e nos protege. Muito obrigado por esse tempo. Abençoa o Julião também aqui, Mário, Márcio, essas famílias, Pai, que têm conduzido esse negócio aqui com tanto amor e carinho também, dando a oportunidade para que nós estejamos aqui ministrando a Tua palavra a tantas pessoas. A gente não tem noção de onde a gente pode chegar hoje com o advento da tecnologia, da internet. Enfim, Deus, que o Senhor possa cuidar da vida deles, cuidar da família deles. É a oração que eu faço, não porque eu mereço algo, porque há poder naquilo que eu faço, mas é porque eu faço em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém, amém e amém. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, por essa programação, pelos nossos irmãos que estão aqui com o coração aberto. Obrigado, Senhor. Pastor Márcio, pastor Carlos Salles, nosso irmão Marquinhos que está aqui. Eu quero agradecer, pedir pela vida do pastor Carlos Wesley, para que ele possa ser o mais rápido possível, Senhor, para que ele possa estar conosco aqui. Ele faz parte dessa mesa, ele faz parte, Senhor,
porque o bate-papo cristão foi ele que sugeriu para que hoje estivéssemos tudo do teu aqui. filho, Deus, em nome Obrigado de pela vida dele, da nossa irmã Silvia, de Obrigado, toda a sua Deus. família, Obrigado, Senhor. do pastor Elcio que está se recuperando Obrigado, também da Deus, por essa cirurgia. recuperação Que também. nós possamos estar Abençoe juntos no o pastor domingo. Elcio, a Nosso Gilza. irmão Luiz, com esse soluço, essa gripe, tantas coisas que ele vem enfrentando. Ajuda Deus, ele, cuida do Senhor. Luizinho ali, Senhor, em nome Que de ele possa Jesus, estar da aqui sua família conosco, meu também. Pai. Obrigado, Senhor. Eu só tenho a agradecer durante todo esse tempo que estou aqui, Senhor, para que Tu possas me fortalecer em espírito e em verdade, Amém, Senhor. para dar continuidade na Tua obra, Em nome Senhor. de Jesus. Tu sabes Amém, o Senhor. quanto é difícil, meu Pai, a gente ter pessoas que possam abraçar Amém. esse ministério da comunicação que leva a palavra de Deus aos corações contritos. Nós não sabemos quantas pessoas podemos alcançar, É verdade. mas Tu tem colocado aqui nessa rádio, Pai, aqui nesse ministério, tantos pastores, tantas pessoas que têm abraçado essa causa. Por isso eu agradeço pela vida do pastor Márcio, Amém, que Deus. tem esse ministério também no seu lar, na sua casa, pela vida do teu servo aqui, pastor Carlos Salles, que um dia eu tive a oportunidade de ouvir ele falando ali na rede social, e Tu tocaste o meu coração para que ele estivesse aqui com o nosso irmão Rodrigo. Obrigado também pela vida do nosso irmão Marquinhos também, essa polivalência, essa multiplicidade, meu Pai, de talentos que Tu deste ao Louvado teu seja o teu servo nome. aqui. Seja da Tua vontade também, que ele possa pastorear, que ele possa ter o seu ministério, que eu sei, Senhor, que para Ti nada é impossível, mas possa colocar no coração dele aquilo que Tu queres para Amém, Senhor, ele, em nome de Senhor. Jesus. Obrigado pela sua família, pelas nossas famílias Obrigado, que meu estão Deus. assistindo Louvado seja o aqui teu nome, Senhor. essa live, e que Teu Espírito, a Tua graça possa estar conosco. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque precisamos de Ti, das Tuas misericórdias, para seguirmos em frente. Que Teu Espírito de graça e paz esteja conosco. Amém, Senhor, em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Suas considerações finais, meu irmão. Um prazer, uma noite tão maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui e espero que Deus venha tocar no seu coração. Deixar só uma palavra para você, que agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Aleluia. Amém. 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 Amanhã nós temos o culto na Travessa Souza Andrade 123, ali em Cascadora. Culto de cura e libertação. Você é o nosso convidado especial. Você que não tem um lar, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo. Amém? Então é um prazer também estar com os amados irmãos aqui nesta noite. Também abração para a Dona Sarilma. A Dona Sarilma tem um amor muito grande por nós, né? Que Deus esteja abençoando. Pastor Carlos, né? Abração para o Júlio e família também. Que Deus esteja abençoando também a mãe do Marquinhos aí, Amém. né? Amém. Dona Rosa. Dona Rosa, Deus esteja abençoando. Abração para todos aí, em nome de Jesus. É isso, Dona Sarilma. Infelizmente, né, a gente depende do pastor Carlos Werle, e ele ainda não levou, não é, a gente aqui, essa turma, para a gente tomar esse café aí na sua casa. Mas eu já estive aí próximo, já cheguei pertinho aí. Mas se Deus quiser, a gente Uma vai hora ter vai essa rolar esse oportunidade. café, uma hora vai rolar esse acontecer, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Olha, semana que vem, pastor Daciel, pastor Márcio, pastor Carlos Salles aqui com um tema relevante. Dia 17 nós vamos ter também o nosso irmão aqui, né, que é o nosso irmão Ricardo, justamente com o nosso irmão Luiz. E no dia 17 com 7 e 24, a gente retorna aqui com o Marquinhos. E na primeira semana também, não vai esquecer não, né? A Renata com o ministério dela que vai, da MK, né? Que o pessoal vai voltar e tudo para divulgar o trabalho dela. Sim, e lembrando, estamos aí há pouco menos agora de um mês do Alex Estamos, gravação ao vivo lá do nosso Dia DVD. 9. Dia 2 de setembro. 2 de setembro. Não, 2 de setembro, 18 horas. 18 horas, 2 de setembro ali, na primeira Igreja Batista em Vila da Penha. Você é meu convidado especial. Acompanhe lá no Marcos Miranda Music, no Instagram, no TikTok. Igreja Batista de Vila Primeira da Penha. Igreja Batista em Vila da Penha. A gente vai
já começou aí a fazer a divulgação, enfim, do evento em Vai si, ter né? cachorro-quente depois? Então, na verdade, o que acontece? Não vai ter cachorro-quente, mas você vai levar 1 quilo de alimento não perecível Para ajudar as pessoas. para que a gente, enfim, abasteça lá a nossa despensa, que a gente usa, de fato, ali para apoiar algumas pessoas, algumas famílias. Então, a gente tem aí um objetivo importante aí, de levantar, né, esses alimentos não perecíveis aí para atender a nossa comunidade ali. Então vai ser uma honra receber você e a sua família. Então fica ligado nas redes sociais, porque agora, assim, nessa reta final, a gente vai começar a divulgar lá as letras das canções, as músicas para você aprender, para a gente cantar junto, para a gente exaltar e glorificar o nome do Senhor juntos ali. Deixa aqui já o convite para o pastor Márcio e toda a comunidade Kairos para estar conosco ali também. Vai ser uma noite, assim, de celebração do nome do Senhor por todos os seus feitos. E nós vamos declarar juntos ali como igreja que alegres estamos. Amém? Amém. Glória a Deus. Só a bênção final. Vamos lá. Amém. Glórias a Deus. Levante as mãos para estar recebendo Amém. a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo de Amém. Deus e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam Amém. Amém. Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá feliz? sempre. Tá feliz? Estou feliz. Tá feliz? Feliz e contente. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Deixa eu desligar aqui. Pô, ficou legal. Tá bonitinho, tá ficando nomezinho, né, rapaz? Tá, cara. Já tá naquela Deus fase. abençoe a todos aí. Daqui a pouquinho fazendo 10 aninhos. Ó, o Luiz tá aqui, Luiz Conceição. Aí, dá tchauzinho pro Luiz aí, ó. Ó, Luizinho! Saudade, meu irmão. Deus abençoe, É que Luiz. dia? Dia 17 que eu tô aqui de volta? Não, Até dia 17. Até o 24. próximo. 24, até dia 24. Karen Dia Ribarra, 24. Deus abençoe. Deus abençoe os nossos amados irmãos aí. Fica na paz.